Gente, acabou o espaço no celular, fiquei falando aqui e nem percebi que tinha acabado. Presta atenção, eu parei ali na 1 e na 2, não vou continuar, tá? A 1 é E, a 2 é B, vou direto para a 3, ok? Então presta atenção, leiam comigo. A 3 tem uma frase que diz assim: The city has to be for everybody. E você tem que saber qual expressão pode substituir a expressão has. O has é o verbo haver, ter, certo? Então a cidade tem que ser para todo mundo. Esse tem que é no sentido de dever, de algo que deve ocorrer. Então a melhor alternativa aí seria o must. The city must be for everybody. Teria que tirar o to, certo? Não pode ser the city must to be for everybody, não. The city must be for everybody. Professor, então todo have pode ser substituído por must? I have a dog. I must a dog. Não, pelo amor de Deus. É só no ter, haver, no sentido de dever, certo? Então, the city must be for everybody. Deve. Não poderia ser could. Poderia ser para todo mundo. May também não. E as outras duas eu nem vou comentar, certo? Gente, a 4 eu não vou comentar, é C, é de leitura. A 5, quero falar um pouco. Diz assim, certo? Acompanhem comigo na questão 5. A frase em inglês é assim: The only private space that you can imagine is in the human mind. Primeira coisa, the only private space. O único lugar privado, ok? That you can imagine, que você pode imaginar, que você consegue imaginar, is in the human mind. É a ideia lá do arquiteto de que não existem espaços privados, que espaços privados existem apenas na nossa cabeça, que tudo é público, etc, etc. Verdadeiro ou não essa afirmação dele, a expressão em negrito can não poderia ser substituída por nem must, nem should. Muito menos por can't e could, certo? Porque são negações. Agora, por que poderia ser por may? Gente, can e may muitas vezes são sinônimos, nem sempre. Tem uma diferença pequena entre eles, um ser um pouco mais, o outro um pouco menos possível. Então, o único lugar privado que você pode imaginar, that you can imagine, ou that you may imagine, o sentido altera muito pouquinho, mas em geral é a mesma coisa. Não poderia ser must, né, que você deve imaginar, ou então que você deveria imaginar. Não poderia ser nenhum desses, certo? Por isso que a alternativa correta é a A5A. Gente, a 6, a 7, a 8 e a 9 eu não vou comentar porque a maior parte de vocês não teve nenhum problema, certo? A 6 é D, a 7 é D também, a 8 é C, a 9 é B. Queria comentar a 10 para finalizar, ok? A 10 tem duas afirmações. A primeira delas diz assim: If I had your number, I, parará, call you tomorrow. If I had, o had aqui, ter no passado, certo? Então, se eu tivesse your number, your cell phone number, right? I, parará, call you tomorrow. Pode ser could e pode ser would, certo? Eu poderia te ligar amanhã. I could call you tomorrow if I had your number. Pode ser. Ou if I would call you tomorrow. Eu iria te ligar, ou então eu te ligaria. É isso que o would faz, certo? O would, ele transforma o verbo principal em condicional. Professor, então pode ser a A, B ou a C? Não. Vamos lá. Tem a segunda afirmação que diz assim: The audience want more. The show parará, go on. Primeiro, the audience. Audience pode ser audiência? Pode. Mas pode ser também público. Nesse caso está no sentido de público. A audiência do show pode ser. Público do quê? De um show, de um programa de TV, que seja. Programa de auditório. The show, ou seja, o programa ou o show. Go on. O que é go on? É um phrasal verb. Ou seja, duas palavras que juntas formam uma. A ideia de continuar. Go on significa continue, certo? Então, o show, o quê? Poderia continuar? Não pode continuar? Pode continuar? Não. O show deve continuar. Por quê? Porque o público quer mais, certo? Então, a única alternativa correta seria a C. A C diz assim: If I had your number, I would call you tomorrow.
The audience want more, the show must go on, certo? Então acho que é a única alternativa que se encaixa nas duas afirmações. Gente, não teve grandes problemas nas provas, em especial de inglês. A literatura teve alguns erros, enfim, normal. Mas acho que em geral o segundo ano foi bem. Queria só falar algumas coisas por último. A primeira delas, qualquer questão que tenha nas provas, faltou nota para lançar, me mande e-mail, me mande mensagem no Sponge. Assim que eu ver, eu respondo se eu conseguir, né? Mas não se preocupe que eu vou responder até o final, certo? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente participem das aulas na semana que vem. A gente vai começar com o Google Meet lá no Google Classroom. E vamos nos ver finalmente. Ok? Aguardo ansiosamente por isso. Um grande beijo. Tchau.